terceira temporada da série dos heróis mais desvirtuados da cultura pop. Então vem comigo que a gente está começando um minuto de cinema infinito para ver tudo que rolou de melhor nessa terceira temporada de The Boys. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cássia Capellini, sou atriz, roteirista e hoje nós viemos falar da série mais sangrenta, mais violenta, mais explícita de todos os streamings. The Boys tá aí, chegou chegando e a pergunta que fica é: valeu a pena a espera para a terceira temporada? Antes da gente esmiuçar todos os detalhes, como de costume, eu já peço a gentileza de você deixar o seu like, se inscrever no canal. Tem muita coisa para chegar ainda, o canal ainda tá no comecinho. Então, se você der essa moral, que não custa nada, só dar um clique, vai ajudar bastante a produzir mais conteúdo. Beleza? Muito obrigada e agora vamos para The Boys. A primeira coisa que eu tenho que falar é que The Boys deu um passo além nessa terceira temporada. Tudo bem, continua com violência explícita, temas adultos, temas atuais, brutalidade, discussões, diversão, mas dessa vez teve um toque a mais. Porque a série aprofundou em ainda mais um ponto, que é a fragilidade dos personagens. Você tinha percebido isso? A fragilidade do Butcher, por exemplo, foi a infância dele toda problemática, com aquele pai abusivo, com ele e o irmão, e a parte de proteger o irmão, tentar proteger e no final ter ido embora e a culpa da morte do irmão ter sido dele, né? Essa é a grande fragilidade do Butcher. O Capitão Pátria, por mais invencível que seja, também tá cheio de fragilidades. Não bastava todas as questões de ego, também tem um histórico familiar, que agora ficou ainda mais forte. Essa necessidade que ele tinha de ter uma família, de ter sido uma criança de laboratório, isso foi lindamente explorado pelo roteiro agora. E são vários outros exemplos, né? O Hughie com a masculinidade frágil dele, tentando competir de certa forma com a Luz Estrela. O Black Noir procurando refúgio nas memórias de infância com aqueles desenhos. Enfim, se você olhar com cuidado, todos os personagens apresentaram fragilidades. Uma das grandes novidades também da terceira temporada foi o V24, que é o composto V temporário. Isso permitiu que os humanos adquirissem poderes por 24 horas, para assim, nas palavras do Butcher, equilibrar a luta. E tudo na temporada girou em torno do uso do V24. Não só para o Butcher, e também o Hughie, né, que acabaram usando o V24 para se sair bem nas missões, mas também para gerar maior treta entre os boys, né, os que eram a favor e os contra. Isso rachou o grupo mais uma vez, que já estava separado desde o fim da última temporada. E o preço do V24 é muito caro, apesar deles terem sido afanados da Vault. Existe um limite de uso do V24 e a partir dali ele é mortal. Mas não tem pra ninguém, a grande novidade mesmo da terceira temporada foi o Soldier Boy. O ator Jensen Ackles veio para somar nesse elenco de feras e cumpriu perfeitamente o papel. Fala sério, você também não concorda? Além dele, tiveram também outras adições menores no elenco, como a Condessa Escarlate e o Falcão Azul, que tiveram lá seus momentos, mas nem de perto são Soldier Boy. Aliás, ninguém é, né? E o episódio final trouxe 2 pontos altos. Primeiro, a Luz Estrela voando, como ela faz nos quadrinhos, mas nunca tinha feito na série. E segundo, aquele sorrisinho do Ryan depois que ele viu o pai dele, o Capitão Pátria, assassinar um cara por motivo de nada, no meio da rua. Então foi um sorrisinho de aprovação, de ambição. E esse garoto vai dar muito problema aí na 4ª temporada, pode apostar. Não vai ser fácil. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um dos personagens, como foi a trajetória deles, pra gente relembrar e ver se houve algum crescimento ou alguma regressão dentro da história, enfim, vamos lá. Vamos começar pelo dono da parada toda, porque apesar da série se chamar The Boys, não tem como, o brilhantismo é do Homelander. Você pode discordar, tá livre para discordar aqui embaixo, mas pra mim, a série é do Homelander. Que personagem! A gente ama odiar o Homelander. E isso não mudou na terceira temporada. Ele começou numa trajetória totalmente fora da casinha. A promessa desde os 13 era que ele ia ficar muito descontrolado. Ele chegou bem perto disso,
mas nos episódios finais ele deu uma caída. Você sentiu isso também? Nos 2 últimos episódios, o Homelander partiu para um lado mais emocional fragilizado, totalmente por causa da questão da família, né? O pai e o filho. Finalmente ele viu um vínculo familiar ali, que ele fazia parte de alguma coisa. E isso quase tornou ele mais humano, mas assim, né? Não que ele tenha se tornado uma pessoa razoável por causa disso, porque o Homelander eu acho que não tem jeito. Já o Butcher ficou o tempo todo naquele foco total de acabar com a raça do Homelander, custe o que custar. Mas o interessante é que nessa temporada a gente teve a oportunidade de conhecer o background do Butcher. Tinha acontecido um pouco antes com a Becca e o Ryan e tal, mas agora a vida pregressa dele. A gente viu a infância, a relação conturbada com o pai, a culpa que ele carrega pelo irmão. Então a gente pode considerar que o personagem teve um mergulho profundo na própria história e isso foi muito interessante de ver. Isso dá pra ver várias características que ele tem hoje em dia, né? As reações dele ali intercaladas com o pai, foi um recorte magnífico que a edição fez. E a gente sente que conhece um pouco mais e entende melhor o Butcher. A impressão que eu tive é que o Black Noir teve muito mais tempo de tela nessa temporada do que nas anteriores. Você concorda ou eu tô ficando maluca? Esse também foi um personagem que teve bastante do mistério quebrado, né? Mostrou quando ele entrou para a equipe ali, né, junto com o Soldier Boy, como foi o início dele como herói. E também os danos que ele sofreu nessa época, além dos danos da infância, né, que ele ainda se relaciona com os amiguinhos imaginários dele e todo aquele background religioso que ele tinha, quem diria, né? Na minha opinião, o Profundo continuou uma linha reta, ele não variou muito do que foi. Aliás, a segunda temporada ele teve muito mais dinamismo de história do que aqui. Na terceira temporada ele continuou sendo manipulável, desprezível e nojento. Aliás, nojento pode ser que ele tenha dado um grau aí nesse quesito, porque você já sabe, né? Já o A-Train, né, o trem-bala, teve um arco individual de destaque dentro da trama da terceira temporada e isso foi muito legal de acompanhar. Toda aquela luta pela popularidade que ele sempre teve. Aqui isso ficou mais explícito, mais trabalhado, com mais eventos acontecendo e sendo mostrados pra gente. E aquele plot twist maravilhoso depois do Herogasm, né, da super evento. E todo mundo achando que ao se vingar do Falcão Azul e ter feito patê dele, ele tinha sacrificado a própria vida e meio que foi isso, mas no final tudo deu certo. A Rainha Maeve ficou meio apagadinha em alguns episódios, mal aparecia, mal falava, teve seus momentos de importância no início, fazendo o tráfico de V temporário ali pro Butcher, mas no final também o plano do Homelander em sequestrar ela, congelar os óvulos, enfim, aquela doideira dele. Mas mesmo tendo ficado um pouco mais fora da ação, a Rainha Maeve mostrou nessa temporada toda que ela tá num arco de maturidade muito grande. E ela pôde demonstrar sua força naquela luta final com o Homelander, quer dizer, contra o Homelander, né? E de decisão também, né? Porque ela não ia mais se sujeitar a tudo que acontecia ali com o Capitão Pátria, com a Vault, enfim, ela despirocou. E no final, lógico, o sacrifício que ela fez, que apesar de também não ter sido um sacrifício mortal, foi um sacrifício, ninguém esperava, foi uma das maiores surpresas do último episódio, inclusive. A Luz Estrela subiu mais um degrau de evolução aí, deixou de vez de ser aquela garotinha do interior, toda romântica, toda fofinha, acabou, não tem mais. Não tem conversa, não tem jogo, ela faz o que ela quer, mesmo que ela esteja sendo pressionada, chantageada. A Luz Estrela sabe o que fazer, sabe o que ela quer, forte, decidida, às vezes até meio cabeça dura. Mas se você comparar com a Luz Estrela da primeira temporada, a mulher cresceu. E falando de Luz Estrela, vamos falar do Hughie. O Hughie, ele é aquele personagem que a graça dele é justamente dele ter medo, dele ficar assustado, dele ficar chocado com as coisas, mas aqui já tem uma nova trajetória aí começando, principalmente pela convivência com a Luz Estrela, essa convivência, por mais que eles se amem, por mais que eles se gostem, isso tá massacrando ele no ponto individual da coisa, né, de ser protegido pela namorada,
ser mais fraco que a namorada. E isso pra ele dói muito, tá ferindo a masculinidade do menino. E o total oposto disso foi quando ele se meteu a usar o V24 lá na Rússia e ele finalmente adquiriu poderes. Claro que tinha que ser um poder bem-humorado, né? Ele dá um salto no espaço, só que ele não consegue levar as roupas com ele. Isso foi muito bom, achei que tem a ver muito com o personagem, né? Que ele tem que ter um constrangimento. E o Hughie fechou o ciclo, né? No final da terceira temporada, vendo que ele não precisava pagar tão caro, que ele ia acabar perdendo a vida e perdendo a Luz Estrela se ele ficasse competindo. E ele passou a entender, né? O cuidado que a Luz Estrela tem com ele, que o Butcher tem com ele, até que o pai dele tinha com ele, né? Então, onde ele via fraqueza, ele viu força. E essa nova visão dele sobre a própria história foi muito legal de acontecer. A Químico brilhou nessa temporada, teve muito mais ênfase dentro da história, apesar de ser uma ênfase na trajetória pessoal dela. E também teve um ciclo que iniciou e fechou, né? No início, ela agindo como a arma mortal que ela realmente é, e aí ela refletindo sobre isso mais uma vez, né? Não é novidade que ela não gosta dos poderes, não gostava, né? Achava que era uma maldição e desejando perder os poderes. No embate com o Soldier Boy, ela acaba sendo atingida pelo raio dele lá e acabou perdendo os poderes. E nisso ela fica fragilizada, sendo que a temporada toda mostrou fragilidades de todo mundo, né? Fragilidades internas. E a Químico viu que os poderes dela não eram uma maldição, e sim um presente, porque assim ela poderia proteger o French. Ó, que bonito. Ai, bonitinho. Então esse arco que ela iniciou e fechou foi bem legal, até ela reconquistar os poderes de novo, né, tomando o composto V, o azulzinho original novamente. E a relação dela com o French tá cada vez mais fofa, tá todo mundo shippando esse casal. Falando em French, não teve muitas modificações do que ele já era, né? Só teve uma intensidade maior da relação dele com a Químico. E isso tem deixado o personagem cada vez mais carismático. E o interessante é que a série está fazendo isso sem que ele fique à sombra dessa relação e à sombra da Químico. French continua sendo French, com as qualidades e os defeitos dele, mas essa relação vai dar um temperinho a mais que a gente está adorando. O MM, o Leitinho, teve lá seus altos e baixos, porque ele protagonizou momentos de total falta de controle. A série fez questão de evidenciar isso, então ele teve altos e baixos. Pra mim parecia que o Leitinho estava numa gangorra, uma hora ele estava controlado, outra hora ele estava descontrolado, uma hora ele estava controlado, outra hora ele estava descontrolado. Isso foi muito legal, porque o Leitinho sempre foi o cara mais focado, é o cara mais cabeça, paizão ali, né? Consciente. E até ele agora teve seus momentos de descontrole por causa do Soldier Boy, claro. E falando em Soldier Boy, filho de peixe, peixinho é, não é mesmo? Não dava pra ser diferente, filho de um psicopata, psicopata é, não tem como. O Soldier Boy conseguiu ser um sup desprezível. E a gente não esperava nada menos dele, né? A personalidade dele foi muito interessante, o momento de vida que ele estava ali para entrar na série, né, também foi muito interessante. Ele não estava mais preocupado em posar para as câmeras de bom moço, esse papel já está sendo ocupado pelo Homelander. E é essa a parada dele, é curtir esse novo mundo que ele não conhecia e se vingar de todo mundo que traiu ele. Por isso ele foi um prato cheio para meter o louco. E quem diria, né, o Ryan, o menino Ryan, que todo mundo achava fofinho, mas sempre teve aquele pezinho atrás, agora a gente descobriu que sim, estávamos certos com aquele garoto. Ele tem tudo para ser um novo vilão, um mini super da Vault, já que ele escolheu o lado dele nessa história, porque ele aprovou o papai tocando o terror no meio da cidade. E aquele olhar dele, gente, o garoto é muito bom, porque ele não falou nada, mas a gente conseguiu entender a profundidade daquilo, a mensagem daquele mini sorrisinho que ele deu. Ele não só aprovou o pai, como ele queria aquilo pra ele. Ai, meu Deus. Onde é que vão parar essas crianças? Eu não sei. Mas todo mundo que assiste The Boys quer ver mesmo, é sangue, é cena constrangedora, são coisas absurdas e isso teve aos montes. Já no episódio de abertura, quem conseguiu esquecer aquela situação lá com o Termite que, né, entrando
naquele lugar e, né, pequenininho, e espirrou e explodiu tudo. Quem conseguiu esquecer, me dá a receita aqui porque eu gostaria. Falando em esquecer, Hero Gasm estava sendo muito esperado pelos fãs, principalmente para quem lê os quadrinhos e sabe de tudo que rola neste evento. Para quem não sabe, esse episódio sofreu uma adaptação até grande dos quadrinhos, não é exatamente aquilo. A trama foi bem modificada, bastante modificada, para ir para televisão e mesmo assim não deu para aliviar pra gente não, né? Foi um episódio traumático, com cenas que a gente assim não conseguia acreditar que estava passando na televisão normal. Foi perturbador de qualquer jeito, essa é a verdade. Neste mesmo episódio, o A-Train, o trem-bala, se vingando do Falcão Azul, deixou todo mundo... E assim, a gente sempre espera que The Boys traga muita tripa, muito sangue, muito violência explícita, mas essa cena pegou muito fã de jeito. Foi uma cena assim que a gente não estava preparado para ver aquela carne moída, né? Falando em violência explícita, eles pegaram um pouco leve, né? Você deve ter percebido. Na hora que o Soldier Boy pega o escudo e dá lá no corpo do ex-amigo dele. Essa cena é muito pesada de se ver, mas ela não mostra o escudo batendo, não mostra ele estraçalhando o cara. E The Boys é uma série que não tem medo de mostrar as coisas, então eu não entendi por que esse detalhe não foi mostrado. Acredito que não seja para aliviar o momento, e sim porque deve ficar muito caro produzir isso. Eu aposto nisso, custo de produção. A terceira temporada de The Boys terminou com um grande sucesso de público e crítica. No Rotten Tomatoes, a terceira temporada está avaliada com 97% de aprovação dos críticos. Já a audiência aprovou com 86%, uma nota um pouco menor, mas de qualquer forma é um baita notão. Eu gostei muito dessa terceira temporada, gostei mesmo, teve momentos memoráveis, mas eu vou ser sincera, eu achei os 2 últimos episódios anticlimáticos. Eu queria ver o final de temporada com o Pátria assim. E ele fez o contrário, ele murchou, ele ficou, oh, sou frágil, papai, meu filhinho, papai. Ah, para, né? Pode ser chatice minha, pode ser minha síndrome de véia que eu tenho desde que nasci, mas isso eu não gostei. Eu faria diferente, eu queria ver Pátria metendo louco, a Maeve metendo louco, a Luz Estrela metendo louco, todo mundo metendo louco. Caindo mais prédio do que já caiu, explodindo mais gente do que já explodiu. Mas foi um final assim... ok. E ficou muita coisa em aberto, né? Normal uma série terminar com umas pontas soltas para segurar para a próxima temporada. A 4ª temporada de The Boys está confirmada, mas eu acho que houve um vacilinho aí. Não sei, não é porque a gente ama que a gente vai aceitar qualquer coisa, né? Mesmo assim, eu super recomendo The Boys. Continuo amando, e se você quiser mais vídeos sobre esse tema, sobre essa série, já comenta aqui embaixo que eu vou fazer com certeza. Muito obrigada por ficar até aqui, espero que você tenha gostado, que você goste do formato que eu faço aqui. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.